Boa noite. Que a paz do Senhor esteja com todos. Que a alegria do Senhor encha os nossos corações nessa noite. Se por acaso o seu coração aí não esteja tão alegre. E por falar em alegria, esses dias eu estou lendo o livro de Crônicas. E eu achei interessante na parte de um dos textos que eu vi como gratidão. Que Davi, ele se propõe a fazer o templo, mas eu disse para ele: olha, você não vai fazer porque você foi uma pessoa muito sanguinária e eu vou deixar com que seu filho faça. Mas ele prometeu coisas para Davi. Ele falou assim: olha, eu vou manter o seu reinado, eu vou abençoar o seu filho. E Davi ficou tão alegre com isso. Não era ele que ia construir o templo, mas ele ficou tão alegre que ele pegou, juntou e falou assim: olha, meu filho ainda é novo, inexperiente, mas eu vou juntar tudo para construir o templo. E ele não bastou, ele disse: não bastou, eu vou tirar do meu próprio tesouro para a construção do templo do Senhor, para as ofertas. E ele ficou tão alegre com isso, e as pessoas viram essa alegria. Aí a palavra de Deus diz que os chefes de família, os sacerdotes, os administradores pegaram e começaram a ofertar também para o templo. E todo mundo vendo isso, o povo ficou alegre também, começaram a ofertar voluntariamente. E eu vejo como gratidão, porque nem sequer eles tinham construído o templo. Não era uma coisa que fisicamente já estava ali visível, mas com a gratidão no coração, pela promessa do Senhor, pela alegria, eles ofertaram, né? Talvez hoje a gente não oferte o dinheiro, não sei, mas que a palavra gratidão, que a alegria do Senhor nas nossas vidas venha encher de tal forma os nossos corações, que a gente se doe voluntariamente ao Senhor. Porque a palavra no final desse texto de 1 Coríntios 29 diz: e o povo ficou tão alegre com essa questão daquilo que Deus prometeu, daquilo que Deus vai fazer, que eles deram voluntariamente de coração ao Senhor. Então que nessa noite, mesmo que você não se sinta uma pessoa agradecida, te convido a louvar, a agradecer e a engrandecer o nome do Senhor, porque eu sei que coisas grandes o Senhor ainda fará e continua fazendo nas nossas vidas. Vamos nos colocar em pé para louvar ao Senhor? Tocar o teu coração e me derramar aos teus pés, mais perto quero estar, Senhor,
Diga aleluia ao Senhor. Deus, Ele é digno, Ele é maravilhoso. E esse Deus que cuida de cada um de nós, que conhece todos os nossos pensamentos, os nossos caminhos, e cuida e tem atenção pelas nossas vidas. Por isso que nós te louvamos, Senhor, por isso que nós te exaltamos. Aleluia. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Sim, Ele cuida. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho por ser. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho por ser que Deus cuida de mim. Cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que te ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho por ser. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas
Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho por ser. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Os irmãos podem sentar. Espírito Santo, olhe por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que eu estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Obrigado, Senhor Deus, porque cremos que o Senhor ouve as nossas orações. Te glorificamos, Senhor, porque sabemos que
diante de todas as coisas que nos sobrevêm, o Senhor permite que aconteçam, Senhor, e elas cooperam, e elas ajudam, Senhor, para o nosso bem, e no fim aquilo agrada ao Teu coração. Por isso nós Te louvamos e glorificamos o Teu nome, e a Ti seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Uma das evidências da ação de Deus na vida cristã, ela aponta para o arrependimento, para a confissão de pecados. Meus amados, quando nós olhamos para a Bíblia, para a palavra de Deus, as histórias que nós escolhemos dali, sempre que quer chegar a Deus, passa pela confissão. Não há como, meus amados, nós chegarmos perante o Senhor se não estivermos dispostos a confessar os nossos pecados. Uma dessas histórias está lá em Atos dos Apóstolos. Pedro assumiu a direção de uma reunião, havia uma multidão ouvindo-o e de repente ele começou a pregar. A palavra do Senhor foi tão profunda na vida daquelas pessoas que eles ficaram perguntando-se uns aos outros: o que eu vou fazer, o que nós temos que fazer? É uma pergunta boa, porque muitas vezes nós não sabemos o que fazer, mas quem não faz a pergunta não recebe a resposta. Aquele povo fez a pergunta certa, voltou-se para Pedro e falou: que faremos diante disso tudo que você falou? E a resposta de Pedro foi brilhante. Ele falou: arrependam-se. Essa, meu amado, é a palavra mágica, palavra-chave para o nosso relacionamento com o Senhor. Se alguém deseja estar perto de Deus, precisa deixar a sua humanidade pecadora e assumir uma postura de santidade. Quero trazer essa palavra para você, meu amado, nesta noite, porque é possível que em algum momento da sua vida falta-lhe santidade, falta-lhe santidade em alguma área do seu viver, e Deus está sempre nos dizendo: sede santos. Agora você consegue imaginar então qual é o ponto da sua vida que necessita de uma ação direta de Deus para lhe perdoar? Alguma coisa. Geralmente nesse momento a gente pensa no outro, né? Fulano me magoou, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Não estou falando do outro, estou falando de você, estou falando de mim, estou falando de nós, na nossa individualidade. Eu quero reservar esse momento aqui, meu amado, para que nós possamos fazer confissões diante do Senhor. Você não precisa fazer confissões públicas, mas certamente necessita fazer confissões através da sua oração. Qual é o ponto, meu amado, que na sua vida que não tem agradado ao Senhor? Qual é a coisa que Deus tem falado assim: olha, não está bem, não está legal? E se você não tem enxergado qual é esse ponto, eu te dou uma outra dica, uma outra direção. Peça a Deus que o revele. Há na palavra do Senhor um versículo que lhe ajuda nisso. Ele fala: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa palavra de Davi, que Davi escreveu, é um reconhecimento que talvez exista coisa na vida dele e na nossa, que nós não julgamos que necessite de arrependimento, que julgamos que não necessite de perdão. Agora, podemos fazer como Davi: Deus, vê se há em mim, eu não estou vendo, mas vê se há em mim alguma conduta inadequada, algum comportamento que não lhe agrade, alguma fala, alguma forma de falar que não tem sido boa para o Senhor. O que seria, meu amado? Coloque-se diante de Deus nesse momento. Como eu falei, esse é um momento de confissão. Você é convidado a estar diante de Deus em oração, a fim de confessar os nossos erros. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você pode orar comigo em nome de Jesus? Senhor, nós agradecemos a Ti, Te louvamos porque pudemos aqui louvar a Ti, ao Teu nome, dar ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração,
Mas nesse momento específico do culto, ó Pai, queremos olhar para os céus e clamar por perdão. Ó Deus, certamente há algo em nossas vidas que não está combinando com a Tua palavra, algum desvio, alguma atitude, algum pensamento, alguma situação, Senhor, que nós temos insistido em carregar em nossas vidas, mas que no fundo nós sabemos que é rebeldia contra o Senhor. No fundo nós sabemos que estamos desobedecendo a Tua palavra. Nesse momento, ó Deus, eu clamo a Ti, para que diante da nossa confissão, diante do Senhor, o Senhor possa conceder perdão. Deus amado, se alguém aqui está fazendo exatamente desta forma, o Senhor possa, Deus, visitá-lo de uma forma especial e perdoar o seu pecado neste exato momento, Senhor. Seja qual for o tamanho do pecado, seja qual for a dimensão dele, ó Deus, o que nós queremos, ó Deus, é ver pessoas arrependidas se colocando diante do Senhor agora e confessando os seus erros diante de Ti e recebendo o perdão do Senhor. Então, Deus, perdoa os nossos pecados, sara, Senhor, as nossas dificuldades, as nossas feridas, as nossas lutas que nós temos em nosso dia a dia. Agora, Deus, se porventura nós não estamos lembrando de algum pecado cometido, se porventura, Senhor, o nosso entendimento é que não temos pecado contra Ti, que o Senhor mesmo revele através da Tua palavra o erro que temos cometido, que o Senhor traga à luz, ó Deus, os nossos problemas, que traga à luz, ó Deus, as nossas intrigas, que traga à luz, ó Deus, as nossas teimosias, e possa, Senhor, diante de Jesus Cristo, perdoar os nossos pecados, ó Pai, mesmo aquele pecado mais oculto, mesmo aquele que nós tentamos esconder de todos, perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Faça desta igreja, Deus, uma igreja santa na Tua palavra, Deus, que haja santidade entre nós, por onde quer que nós andemos, ó Pai, a Tua santidade possa evidenciar, que haja santidade no nosso casamento, ó Deus, que haja santidade, ó Deus, entre os nossos relacionamentos com amigos, que haja santidade lá no nosso trabalho, ó Pai, onde quer que nós formos, no colégio ou qualquer outro lugar, que nós levemos a Tua presença, Senhor, por onde quer que nós vamos. Tira de nós, ó Deus, qualquer evidência do mal e coloque em nós, ó Deus, um coração puro, que agrade ao Senhor, que engrandeça a Ti, que exalte a Ti. Obrigado, ó Deus, por esse momento de confissão, e eu creio, ó Deus, que algo tremendo o Senhor tem feito entre nós, para que tudo, ó Deus, possa concorrer para o Teu louvor, para a Tua honra, para a Tua glória. Obrigado, portanto, ó Deus, em nome de Jesus, agora e sempre, Deus. Amém. Amém. Vamos continuar adorando ao Senhor, meu amado, nessa noite? Abrigo eterno tenho no Salvador.
Amém. Você pode abrir a sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 2, o verso 19, é o texto que nós vamos ler nesse momento. Lucas, no capítulo 2, verso 19. Um verso bem pequenininho, mas muito significante para cada um de nós aqui nesse momento. Se você quiser, pode acompanhar aqui na tela o texto em Lucas 2, no versículo 19. Diz assim: Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Será que você pode fazer essa leitura a uma só voz? Todo mundo junto? Vamos ler? Vamos lá. Maria guardava todas essas coisas e sobre elas em seu coração. Amém. Louvado seja o Senhor. Que texto abençoador, meu amado, abençoador. Eu gosto muito de ouvir a história da vida das pessoas. Quando você para ouvir a história de vida que alguém tem, você vai ver que, e mesmo que tenha tanta gente no mundo, cada um tem uma história diferente, uma história diferente a contar. E cada história acaba revelando um pouco de quem é a pessoa, sobre quem é a pessoa. Como acaba dizendo para todos quem de fato é a pessoa. E ao ouvir algumas dessas histórias, nós vamos ver que algumas delas são duras, são difíceis, são situações de vida que nós não gostaríamos de estar. Eu lembro que quando meu pai ou minha mãe contavam as histórias quando eles eram menores, que história complicada deles, que peso havia, quanta luta, quanta dor nós podemos ver ali. E talvez você também já tenha ouvido a história dos seus pais e por alguma razão também, talvez, percebido tal como eu. Agora, com certeza também, a história das pessoas tem realizações, tem coisas especiais, tem coisas que colocam a pessoa para cima, são coisas que manifestam a vitória em sua vida. Basta nós falarmos a respeito de quando alguém nos traz uma boa notícia, ou quando nos dá resposta para um questionamento muito difícil, ou ainda recebemos a notícia de que fomos aprovados em um exame ou em uma prova, ou então, quem sabe, quando nós ouvimos que alguém foi curado de alguma enfermidade. Meu amado, e quando então falar sobre o nascimento de uma criança, é realmente, a concepção de uma criança é algo extraordinário. Tantos outros podem ser aqueles instantes em que nós nos sentimos realizados, que ficamos felizes porque algo aconteceu e passou a fazer parte da nossa caminhada, da nossa história. Agora, meus amados, de tudo isso que eu falei, e de tantas outras coisas que você pode imaginar, nada se compara com o momento em que Cristo entra na vida de alguém. Nada pode ser comparado, meu amado, quando Jesus ele convence alguém a respeito da sua fé. Todas as coisas que fazem parte da nossa história tornam-se tão minúsculas, tão pequenas diante da chegada de Jesus em nossas vidas, diante da chegada de Jesus em nossos corações, meus amados, que tal história de conversão que nós temos deve sempre ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. A notícia de primeira capa da nossa história deve ser a nossa história com Jesus, com Cristo. E é sobre isso que nós temos falado
aqui nas quartas-feiras, sobre a história de homens e mulheres que um dia encontraram-se com Cristo. A forma como Lucas, o evangelista Lucas, registra esses encontros é algo extraordinário. A forma como elas foram impactadas com a chegada do Senhor e Salvador Jesus Cristo é algo sem precedentes. E hoje eu quero falar sobre uma pessoa muito especial, sobre Maria, a mãe do nosso Senhor Jesus. Maria nos ensina, meus amados, que nós devemos, sobre tantas outras coisas, guardar e refletir sobre aquilo que nos dá vida, guardar nos corações e refletir em nossa mente tudo aquilo que Deus faz em nosso viver. Muita coisa está acontecendo aqui nesse pequeno texto da palavra do Senhor e também no seu contexto mais específico. Tais coisas envolvem, como falei, o maior dos acontecimentos de toda a história humana. O nascimento de Cristo, meus amados, deve ser tratado como um separador de eras, e de fato foi. Antes de Cristo era de uma forma, depois de Cristo tudo se tornou melhor para todas as pessoas. E embora Cristo seja o ponto central de tudo que acontece na vida de alguém, nós queremos aqui dar espaço para que nós vejamos como que Maria, a mãe do Salvador, tem uma participação tão significante na história não somente dela ou da sua família, mas na história de cada um de nós. Nós sabemos muito bem como foi a gravidez imaculada de Maria, eu não vou entrar nesse detalhe, e agora então ela está na reta final em dar à luz a Jesus. José e Maria estão numa viagem de retorno à sua terra natal, Belém. Eles estão em Nazaré, saem de lá e caminham para Belém. E quando chegam a Belém, o menino deu sinal de que iria nascer. E nós também sabemos que quando isso aconteceu, não havia naquela cidade qualquer lugar, qualquer hotel, qualquer estalagem, pensão para eles ficarem. Por isso eles foram alojados, se ajeitaram em um estábulo. E é assim que Jesus nasceu. Vários acontecimentos. Primeiramente, quando nós olhamos esse cenário, falamos, não é o cenário para ninguém nascer, mas vários acontecimentos extraordinários começam a cercar essa história, de uma forma divina. Primeiro você vê que o texto revela que pastores do campo receberam a visita de um anjo que lhes contaram sobre este evento, que lhe contou sobre esse evento. Revelou a eles sobre o nascimento de Jesus, e que eles deveriam sair de onde estavam e se dirigir a Belém para encontrar-se com Jesus. E no mesmo instante que aquele anjo aparece, aqueles pastores, surge no céu uma multidão de anjos formando um grande coral. Você consegue imaginar, meu amado, a cena que estava acontecendo ali? Miríades e miríades de anjos dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Eu fico imaginando, meus amados, a cara de espanto daqueles homens pastores diante de uma cena tão magnífica. E então eles, quase que de uma forma irresistível, vão para lá, se dirigem a Belém, encontram o Salvador exatamente da forma como o anjo anunciou. E quando eles saem dali, meus amados, a história diz que o extraordinário continua a acontecer, porque eles saem a contar a todos sobre aquilo que eles haviam visto, ouvido, testemunhado a respeito do menino. E daí então eu quero sugerir a você exatamente para se comportar, e eu estou fazendo aqui um parênteses, como esses pastores, diante da glória de Deus, compartilhe com outros o Evangelho.
e fechei os parênteses. E o nosso texto, então, se encaixa exatamente nesse contexto que apresentei para vocês. Maria observa todas as coisas, e o texto fala, então, que ela guardava tais coisas. Que coisas? Os pastores que receberam a visita do anjo, os pastores que contaram que viram um coral magnífico, os pastores que chegaram diante de Jesus e o adoraram, tudo isso. Maria, então, começa a guardar todas essas coisas e muito mais, creio eu, e sobre elas refletia em seu coração, diz o texto. Então, meus amados, o sentido de Jesus viver entre nós só é real quando nós guardamos e refletimos sobre as coisas que Jesus faz. Tem muita gente guardando e refletindo nas coisas que Jesus não faz. Pena, perdem o seu tempo, gastam a sua energia, desperdiçam as suas vidas com coisas que Jesus não está fazendo. E aqui, meus amados, o que nós vemos é Maria guardar e refletir nas coisas que Jesus é capaz de fazer nesse mundo. E aonde está então a nossa sugestão? É onde o texto se revela para nós e nos orienta a como deve ser o nosso proceder como cristãos. O nosso proceder como cristãos, meus amados, portanto, primeiro é guardar Jesus em nossos corações. O texto então fala, Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. A Bíblia vai dizer em certo momento, pode uma mulher esquecer-se de seu filho? Já preguei disso várias vezes, já preguei nesse texto algumas vezes aqui, e eu acredito que, embora seja possível, é muito difícil disso acontecer. Nós vemos algumas notícias nos jornais, sim, mas são exceções à regra. A regra, meu amado, é que uma mãe ama o seu filho de uma forma extraordinária, e Maria deveria estar encantada com tudo ali que ela está presenciando com o nascimento de Jesus, o seu filho. Cada detalhe, cada acontecimento, cada situação estava ganhando assim um privilégio, um registro, um lugar privilegiado na sua memória. Maria está vivendo aquele momento de uma forma extraordinária. Vocês mulheres podem muito bem lembrar, aquelas que têm filho, lembrar do momento do nascimento de alguns de seus filhos, sabe, daquele detalhezinho específico, sabe, daquela situação que foge ao olhar de tantos, mas não da mãe, sabe, aquela situação pela qual passou. Então, meus amados, o que nós vemos aqui é Maria guardar no coração o que estava acontecendo naquele momento. Agora, quando o texto fala também sobre guardar todas as coisas no coração, não está falando apenas de registrar isso, ou registrar que Jesus foi colocado numa manjedoura, ou registrar que pastores vieram adorar a Jesus, ou registrar que veio uma grande multidão de anjos. Não é somente um registro de memória, é a preservação de um momento único na vida daquela mulher. E com certeza, muito disso é por ela estar naquele momento se tornando a mãe do nosso Salvador. Não era qualquer criança, era aquele que traria salvação a todas as pessoas. Então ela poderia se alegrar por ter um filho, mas o que está acontecendo aqui vai muito além do que se alegrar por ter um filho. O filho de Maria, Jesus, é aquele que mudou a história da humanidade. E nós, tanto mães quanto pais, certamente queremos o melhor para os nossos filhos. Queremos que eles alcancem lugares mais altos possíveis. Queremos que eles sejam abençoados de uma maneira extraordinária. Mas tudo isso aqui, meu amado, não dizia respeito a que Maria queria para o seu filho, não. Talvez ela pensasse, olha, esse menino vai ser um excelente carpinteiro. Esse menino vai estudar.
Ah, esse menino vai ser alguém que vai tirar boas notas. Não. O que Maria está fazendo aqui, meus amados, diz respeito ao que Deus já havia determinado para a vida do Messias, de Jesus, do Salvador. Então, mais do que guardar em seu coração o que estava acontecendo, ela estava evidenciando aquilo que, de fato, o porquê de tudo isso acontecer. Assim, meu amado, eu creio que o texto nos leva, então, a ter o mesmo procedimento de Maria, a ter o mesmo procedimento do que ela está guardando aqui, pois da mesma forma como Jesus nasceu ali, Ele também um dia nasceu no seu coração. Você é testemunha do nascimento de Cristo em sua vida, e é algo, meu amado, que você deve lembrar sempre em seu viver, daquele momento extraordinário em que Cristo mudou a história do seu viver. Agora, você consegue se lembrar do dia em que Jesus entrou na sua vida? Você consegue imaginar naquele momento que o Senhor invadiu a sua alma e disse assim: eu quero que você seja um filho de Deus? Aquele momento em que você caminhava por uma direção e Jesus falou: agora eu quero que você caminhe por outra direção. E isso é conversão, meu amado. E nós devemos ter na nossa mente esse momento ímpar, quando Jesus nasceu em nossas vidas para cumprir o propósito de Deus, fazer dele o nosso Salvador. Então Maria guardou tudo o que lhe aconteceu ali, porque diante dela não estava somente o seu filho, mas estava o Salvador de todo o mundo. Precisamos guardar em nossos corações o sacrifício de Jesus por cada um de nós. Mas o nascimento de Jesus nos leva a uma segunda atitude como cristãos, meus amados. E a segunda atitude é que nós não podemos somente ficar no trazer à memória. Nós precisamos meditar nas coisas que nos sucedem perante o Senhor. Meditar sobre Jesus e o impacto que Ele causou um dia em nossas vidas. Então o texto ele fala assim: Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia, meditava em seu coração. Eu acredito que uma das coisas que mais falta na humanidade é a reflexão, é a meditação. Refletir é considerar de forma pensada, séria, intencional, a respeito de um determinado assunto. Até o momento, Maria teve diante de seus olhos várias cenas que colocavam o filho dela, Jesus, como o principal em toda a história. E eu vou dizer para você que talvez seja o sonho da maioria dos pais, como falei há pouco. O sucesso dos seus filhos está nos pais. Pais se realizam através de seus filhos, muitas vezes. Por isso eu vejo que Maria aqui está encantada com tudo que estava acontecendo ali, repito. Porém, mais do que encantar-se, Maria estava refletindo nos acontecimentos. Ela considerou tudo aquilo, e o que aquilo tudo poderia significar. Ela talvez tenha pensado qual o peso que isso teria sobre a vida do seu filho, ou que postura ela e o seu marido deveriam ter diante do Salvador, ou ainda o que ela ganharia com tudo isso, ou com todo esse trabalho. Mas também possivelmente ela refletiu nas coisas que ela poderia vir a perder diante da situação. Então quem lê a história completa de Maria verá que por diversos momentos ser a mãe do Salvador lhe custou muitas lágrimas, muitos momentos de choro, muitos momentos até de desespero. No entanto, meus amados, embora isso seja uma evidência bíblica, apesar disso, ela entendeu que o seu filho precisava desempenhar o papel dele e ela precisava desempenhar o papel dela.
e possivelmente ela concluiu, apesar de qualquer dificuldade, que sempre vale a pena fazer a vontade de Deus. Sempre valerá a pena, por mais que seja penoso para você, fazer a vontade de Deus. Pessoas que sabem o que precisa fazer e não fazem, estão, na verdade, desassociadas daquilo que Deus quer para as suas vidas. Tanto assim, meus amados, que ela recebeu a notícia trazida pelo anjo, se você olhar o capítulo 1 de Lucas, meses antes. E quando ela recebeu a notícia que ela estaria grávida do Salvador, ela se pôs a adorar a Deus, a glorificar ao santo nome do Senhor. Ah, meu amado, então como é bom quando nós vemos uma pessoa compreender e aceitar a vontade de Deus sobre a sua vida. Como é bom, meus amados, quando eu vejo um irmão, uma irmã, dizendo, eu vou fazer a vontade de Deus, e não somente dizendo, mas realmente fazendo a vontade do Senhor. Agora, ninguém é capaz de fazer aquilo que Deus quer, sem antes parar e refletir em seu coração, sobre as coisas que Deus espera para você, sobre aquilo que Deus tem desejado no seu caminhar diário. Assim, então, a vida de Maria, ela nos inspira em diversos sentidos. Ela, sem dúvida, cumpriu um papel fundamental, importante na história da humanidade. Ela se colocou nas mãos do Senhor e por isso foi usada para realizar os propósitos de Deus naquele momento. E o seu papel, se você for perceber, é único em toda a humanidade. O Salvador Jesus teve apenas uma mãe, Maria, e a sua atitude, meu amado, deve ser imitada por cada um de nós. A atitude daquela mulher deve ser imitada por cada um de nós. Ela guardou as coisas que Deus lhe mostrou no seu coração, e ela meditou em sua caminhada a respeito de cada coisa que Deus preparou para a vida dela. Em outras palavras, ela se entregou completamente à vontade do Senhor, para que o Senhor cumprisse nela o desejo que Ele tinha. Eu creio que seja essa a direção que Deus quer para cada um de nós aqui. Então, o nascimento de Jesus, ele não pode ser visto por nós apenas como um evento, mas ele deve ser visto como uma proposta de vida para cada um de nós. E quando Jesus nasceu, e aqui eu quero fazer esse paralelo do nascimento de Jesus na manjedoura com o nascimento de Jesus em nossos corações, quando Jesus nasceu em nossos corações, ele abriu a possibilidade de nós mudarmos a nossa história. A sua mãe Maria nos dá essa direção sobre o que fazer com o nosso filho. Então precisamos guardar Jesus em nossos corações. Jesus não é, meu amado, um apetrecho. Ele não é uma bijuteria, uma joia que nós colocamos no momento conveniente e tiramos quando bem desejamos. Jesus, se entra na vida de alguém, faz parte agora da vida dessa pessoa. Então, guardar Jesus é também nos submeter a tudo aquilo que Ele deseja fazer em nossas vidas. Então, novamente, eu quero que você se lembre daquele momento, daquele dia, daquele instante em que Jesus entrou no seu coração. Para alguns ele chegou num momento tão especial. Talvez você estivesse passando por algum aperto na vida, alguma dificuldade estava pairando sobre a sua cabeça, ou quem sabe tudo poderia estar indo bem humanamente falando, e de repente o Senhor lhe apontou uma outra direção. O fato é que seja numa situação difícil ou próspera, Deus registrou esse momento em você. Eu digo isso porque foi o momento em que Ele lhe concedeu a salvação, quando Ele lhe deu uma vida nova, e você, por entender a proposta de Jesus, a proposta de Deus para a sua vida, aceitou em seu coração
a vontade do Senhor. Então eu quero nesse momento, meu amado, que você agradeça a Deus, agradeça ao Senhor pela sua salvação, agradeça porque um dia você parou para ouvir a voz do Senhor, agradeça porque um dia você guardou Jesus na sua mente, no seu coração, e agora tudo se fez diferente. Eu posso louvar a Deus então, meu amado, eu posso engrandecer ao Senhor pela minha vida, pela vida da minha família, pela sua vida, porque um dia você abriu seu coração para Jesus. Regozije-se com isso, alegre-se com isso, traga à sua memória esse momento transformador que Jesus causou no seu viver. Essa é a primeira coisa que Maria nos ensina. Mas ela também ensina que nós precisamos meditar sobre o que Jesus deseja fazer em nossas vidas. Receber a Jesus, meus amados, é muito mais do que aceitá-lo, é muito mais do que entendermos o processo salvador do Senhor. Receber a Jesus é submetermos a sua vontade, custe o que custar. Não existe conversão sem transformação. Não existe aceitar a Jesus sem mudança de vida. É isso, meu amado, que precisa mudar na vida de muitos de nós. Porque tem gente aí dizendo que aceitou a Jesus, mas não tem vivido uma vida de submissão a Jesus. Então, em outras palavras, tal pessoa que não vive uma vida de submissão a Jesus, não aceitou a Jesus, porque o crente ele deve viver não para agradar a si mesmo, mas para agradar ao Senhor. Devemos viver, meu amado, em obediência ao Senhor, como falei aqui, mesmo que tenhamos que pagar um preço. Eu quero lembrar a você o que Jesus mesmo falou aos seus discípulos certa vez. Ele falou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus, sem negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz, é andar perdido por aí. Então esse é o sentido, meu amado, de qualquer culto que nós podemos apresentar ao Senhor. Paulo ele fala a respeito, dizendo que o nosso culto deve ser um sacrifício. Olha a palavra, sacrifício, vivo, santo e agradável a quem? A quem? A Deus. Esse é o sentido do nosso culto, meu amado. Então a salvação é muito mais do que um ato em si. A salvação ela nos leva a um processo, a uma caminhada com Jesus a cada dia, uma caminhada que nos permita ouvir, entender e obedecer a direção de Deus para nós. Então, meu amado, minha amada, eu quero desafiar você essa noite a tomar uma posição diante do Senhor, a tomar uma decisão real diante do Senhor. Primeiro, tenha a certeza de que esse Cristo de fato entrou em seu coração e mudou o destino da sua vida. Tenha a convicção de que o Senhor, que você aliás abriu o seu coração para Jesus, e porque você abriu, Ele entrou. Talvez haja hoje aqui algumas pessoas que ainda não tiveram, não têm a convicção de terem aberto o seu coração para Jesus. Será que você tem essa convicção? Eu espero que sim, eu desejo que sim, mas se você não tem, meu amado, minha amada, esse é o momento para que você deixe Jesus entrar no seu coração. Então, essa é a primeira coisa, tenha a certeza de que de fato Jesus entrou em seu coração. E a segunda coisa, é que você considere tudo o que Jesus manda você fazer, e você obedeça a Jesus. Então você pode dizer: Jesus entrou no meu coração, mas talvez haja alguma atitude que você ainda não abandonou e que precisa deixar de lado, ou alguma atitude
que Jesus mandou você fazer e que você ainda não obedeceu. Então o desafio é esse, seja de um lado ou de outro, de uma forma ou de outra, você se colocar diante do Senhor e dizer: Deus, eu preciso obedecer ao seu comando, eu preciso atender a sua voz, eu preciso me sujeitar a Jesus. Então esse é o momento, meus amados, quando nós olhamos para a história de Maria e propomos mudar a nossa própria história. Não tente mudar os outros. A gente tem essa tentação, está sempre passando na nossa cabeça, né? Querer mudar os outros. Se alguém precisa mudar, esse alguém é você. E a mudança que precisa acontecer em você precisa trazer esses elementos que Maria teve. Ela guardou em seu coração e meditou nestas coisas, e por isso ela se tornou a mãe do Salvador. Eu quero orar pela sua vida hoje, porque, como falei, duas coisas precisam acontecer: você abrir o seu coração para Jesus salvar você, e a segunda, você deixar Jesus controlar a sua atitude e você se submeter a Ele. Se você fez as duas coisas, a minha oração é de louvor ao Senhor. Mas se uma dessas coisas está faltando na sua vida, eu vou levantar um clamor pelo seu viver. Você ora comigo? Coloque-se diante do Senhor, em nome de Jesus. Bendito Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, agradecidos porque, ao ouvir a história de Maria, e de como, ó Deus, ela se deixou ser tomada por Ti, nós vemos que ela se tornou um exemplo para nós, um exemplo daquilo que nós precisamos fazer como crentes: guardar em nossos corações e meditar em tudo aquilo que o Senhor deseja fazer em nossa vida. Se há alguém aqui nesta noite, ó Pai, que precisa de uma dessas coisas, talvez precise das duas, quem sabe, mas se há alguém que necessita passar por esse processo, eu oro agora, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor toque-lhe profundamente o coração, que a sua alma, Senhor, se incline para Ti, que a sua vida possa se dobrar perante o Senhor, e mesmo, ó Deus, que isso seja muito duro, muito difícil, que haja algo muito complicado dessa pessoa fazer, eu peço que em nome de Jesus, ela confie em Ti, ó Deus, confie de tal maneira, de que mesmo que ela não entenda muitas coisas, ela estará segura em Tuas mãos. Por isso, ó Deus, eu rogo agora, para que o Senhor possa agir na vida, no coração de cada um de nós, nos mostrando o caminho que precisamos seguir. Eu oro em nome de Jesus, agora e sempre, Deus. Amém. Amém. Graças eu te dou, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em Tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno
Amém. Louvado seja o Senhor. Que Deus seja engrandecido, meu amado, e que seja engrandecido na sua vida, né? Que a sua vida mostre Jesus para alguém. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Meus queridos, nós fizemos uma conversa